Olá, turminha do segundo ano. Nós começaremos hoje, aqui a partir da unidade 3, o nosso terceiro bimestre, certo? Você vai pegar um lápis, vai escrever aqui, ó, no terceiro bimestre, para você saber onde começa. Aqui, ó, no nosso livro Buriti Mais História do segundo ano, tá certo? Então, vamos lá, turminha. Ó, observe os registros e os objetos importantes que marcaram a vida de Eloá desde o nascimento dela. Então, aqui, ó, são os objetos e os registros da vida de Eloá. Tem foto, tem os pezinhos dela, tem foto da mãe dela, tem o convite do aniversário, aqui a pulseirinha que ela usou no hospital. Então, tem todos esses objetos aqui que você vai observar aqui nas páginas 68 e na página 69, certo? Quando você observar tudo isso, turminha, aí você vai responder essas três questões aqui, ó. Mas não precisa responder escrevendo, não. Você vai responder oralmente. Você vai pedir a mamãe para ler para você e você vai responder oralmente para a mamãe, tá bom? Ó, você reconhece alguns dos objetos e registros das lembranças de Eloá? Se sim, quais? Aí você olha para cá e você diz quais você conhece, tá bom? Segundo, você tem alguma lembrança parecida com as dela, as de Eloá? Se tiver, você responde e diz qual é. E 3, quais são as lembranças e os objetos que fazem parte da sua história? Aí você também responde, tá bom? E aí, turminha, você vai virar aqui, ó, o seu livro, aqui para a página 70, e aí a gente vai ler aqui juntinho, tá bom? Vamos lá. Memória e história. Esses objetos são guardados e preservados, pois são registros de acontecimentos e ajudam a construir a história da pessoa, do grupo e da sociedade. O historiador é o pesquisador que estuda os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado. Esses registros são chamados de fontes históricas. Então vamos lá. As fontes históricas que os historiadores usam. Vamos ver, turminha, quais são. Tipos de fontes. Aqui, ó. Lembrando que é na página 71, certo? Então vamos lá. Tipos de fontes. As fontes históricas podem ser classificadas em três, turminhas. A primeira, fontes visuais, que são registros como pinturas, fotografias, desenhos, mapas e filmes. Então, as visuais são aquelas que a gente vê, certo? Então, a gente vê, elas são visuais. Fontes escritas são cartas, bilhetes, diários, agendas, cadernos, livros, jornais, revistas, documentos oficiais e qualquer outro tipo de texto. Aí você diz, tia, mas as escritas a gente também vê, certo? Mas as escritas já estão dizendo, elas foram escritas por alguém, certo? As visuais não são escritas, só são as fontes escritas mesmo, certo? E as fontes orais, que vêm da fala, são aquelas memórias contadas pelas pessoas e que não têm registro escrito, como lendas, cantigas, depoimentos, entrevistas e outras. Então, as orais são aquelas que as pessoas contam de uma para a outra, certo? E aí você vai fazer a segunda questão. Pinte os itens de acordo com o tipo de fonte que representam. Se você não tiver lápis de cor, turminha, você pode colocar um aqui, dois aqui e três aqui. Aí, em vez de ser a cor, você usa o número, tá bom? Então, ó, você vai botar visual, você vai pintar de azul ou colocar o número 1. Escrita, você vai pintar de verde ou colocar o número 2. E oral, você vai pintar dessa corzinha aqui clarinha, né? Que se você não tiver essa cor, pode ser um rosa, tá bom? Ou então você coloca o número 3. Aí você vai escrever aqui ou pintar. Cartas antigas, histórias de família contadas por seus integrantes, fotografias da família, cantigas de brincadeira. Pronto, essas daqui é que você vai dizer se é visual, se é escrita ou se é oral,
Aí, ó, 3. Que tipo de fonte você produz quando escreve um texto? Aí você vem pra cá. É visual, é escrita ou é oral? Quando você faz um vídeo, qual é o tipo de fonte? Quando você conta a história da sua vida ou quando você escreve em seu caderno. Então, turminha, essa é a nossa atividade de hoje do nosso livro Buriti Mais História do segundo ano, tá certo? Pronto, turminha. E na nossa atividade, agora nós iremos para a nossa atividade, turminha de geografia, no nosso livro Buriti Mais Geografia do segundo ano, certo? Vocês vão abrir aqui, ó, na 56 e na 57 para a gente fazer essa atividade, tá bom? Então vamos lá, ó. O vai e vem no lugar onde você vive. As pessoas se deslocam todos os dias. Quando a distância é curta, as pessoas geralmente se deslocam a pé. Nos trajetos mais longos, elas podem utilizar vários meios de transporte. Então, quando a pessoa não pode ir para um lugar a pé, ela tem que utilizar um meio de transporte. Os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar a outro. Eles podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Então, aqui, ó. Aqui é um transporte aquático, aqui é um transporte terrestre e aqui um transporte aéreo. Aquático na água, terrestre na terra e aéreo no ar, certo? Os meios de transporte terrestre são aqueles que circulam por ruas, estradas e ferrovias. Ônibus, motos, automóveis, caminhões, trens, metrôs e bicicletas são meios de transportes terrestres, certo? Ó, aqui um exemplo, ó. Veículos trafegam em avenida da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Foto tirada em 2015, ó. Todos aqui são terrestres, tá certo? Aí você vai responder a primeira. Quais meios de transporte terrestres você observa na foto ao lado? Então, você vem pra cá. Quais são os transportes que tem aqui? Aí você escreve aqui, tá certo, turminha? Qual desses meios de transporte é geralmente usado para transportar mercadorias? E quais deles são geralmente usados para transportar pessoas? Aí você vai dizer, você vai escrever aqui, o que é que transporta mercadoria e o que transporta pessoas, tá certo? Aí aqui na 57 a gente vai continuar. Os meios de transporte aquáticos são aqueles que circulam por rios, lagos, mares e oceanos, como os navios, as canoas e os barcos, ó. Um exemplo aqui, ó. Certo? Aqui de transportes aquáticos. Aí tem embarcação de passageiros no Rio São Francisco, no município de Juazeiro, no estado da Bahia, em 2016. Os meios de transporte aéreos são aqueles que circulam pelo ar, como os aviões e os helicópteros. Pronto, aí tem aqui, turminha, ó, um avião, e aí, ó, avião pousando em aeroporto no município do Rio de Janeiro em 2014. Aí você vai responder a segunda. Quais meios de transporte circulam pelo lugar onde você vive? Aí você escreve aqui. Quais são os meios de transporte que você conhece aqui na nossa cidade, tá bom? E 3. Quais são as diferenças entre os meios de transporte terrestres, aquáticos e aéreos? Aí você vai responder. Qual é a diferença de um para outro? Tá certo? Então, turminha, essa é a nossa atividade de hoje do nosso livro Buriti Mais Geografia do segundo ano.